Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a aula de número 3 e nela nós vamos falar de um tema muito importante que é a identificação de pontos e regiões de liquidez. Tá? Na primeira aula nós falamos sobre estruturas de movimentação de preço. Na segunda aula nós abordamos o tema regiões de oferta e demanda, aonde se vender e aonde se comprar. E nessa terceira aula nós vamos conversar, eu vou explicar para vocês sobre a questão de liquidez. A liquidez é um ponto muito importante da metodologia Smart Money Concept. Por quê? O operador institucional, sempre antes de se deslocar com força, ele usa a captura de liquidez para poder acelerar o movimento disso. Tá? E você já parou para se perguntar por que o preço sempre parece caçar o seu stop antes de se mover na direção que você queria? Isso não é coincidência, é liquidez sendo buscada pelo mercado. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como identificar essas armadilhas e operar a favor do dinheiro inteligente. Vamos lá? Bem, o preço ele sempre se move em busca de liquidez, tá? E a liquidez nada mais é do que ordem pendente no mercado, tá? As instituições elas precisam dessa ordem para preencher suas posições e mover o preço de forma abrupta. André, e aonde fica essas tal liquidez, tá? Elas ficam sempre localizadas abaixo de fundos e acima de topos anteriores, tá? Em máximas e mínimas, ok? E sempre perto de pontos de interesse, aonde teve um grande desbalanceamento do preço. A parte de desbalanceamento nós vamos falar na quarta aula, que é a aula de pontos de interesse, tá? Então agora nós vamos, assim como nós viemos fazendo nas outras aulas, eu vou mostrar de forma ilustrativa para vocês e depois nós vamos para o gráfico para poder analisar como funciona de fato a identificação desses pontos de liquidez no gráfico, tá bem? Então vamos lá. De novo, a gente começa com, para falar de liquidez, a gente tem que identificar a movimentação do preço, como o preço se move, qual estrutura ele está quebrando e qual é a região de prêmio e desconto, tá? Aqui o objetivo não é deixar redundante, mas sim ir complementando as informações conforme nós vamos inserindo nas aulas de sequência, como que essa nova parte que a gente está aprendendo se encaixa dentro do que a gente vem operando aí, tá bem? Então aqui a gente tem uma movimentação de alta, aonde eu tenho uma onda de impulsão e depois eu tenho uma onda corretiva. Nesse momento dessa onda corretiva, o preço pode subir aqui para capturar toda essa liquidez. Ele sobe, passa desse topo que ele fez, onde ele iniciou a correção, captura essa liquidez que fica no topo, tá? E volta para o movimento de baixa, ok? E aí ele novamente ele sobe e faz a onda de impulsão. Então aqui a gente tem a primeira estrutura de alta observando pontos de liquidez, tá? Aonde são os pontos de liquidez desse movimento aqui que a gente está observando aqui? Aqui é um ponto de liquidez, por exemplo. Nós vamos identificar esses pontos de liquidez de uma forma que a gente consiga entender o que eles são, tá? Então eu sempre coloco esse cifrãozinho aqui, escrevo LIQ de liquidez, tá? Isso é uma forma que eu tenho de saber que região, que ponto que é esse do gráfico que tem essa liquidez disponível, tá? Então o preço fez o que nesse movimento? Ele fez uma onda de impulsão, gerou uma liquidez, veio aqui e buscou essa liquidez antes de iniciar o movimento de queda, tá? Então quando a gente coloca aqui nossa ferramenta de oferta e demanda, então a gente pode observar aqui, né, a parte de cima do gráfico, né? Quando inicia a onda de correção, a gente sabe que nessa região é a melhor parte para se vender, né, para se achar operações
de venda, tá? Então aqui vamos adicionar essa primeira região de oferta, onde preferencialmente nós buscaremos por operações de venda, né? Aí eu lembro que eu comentei com vocês na aula de oferta e demanda que a gente tem um determinado ponto no nosso gráfico que a gente tem o preço onde ele está extremamente caro para vender, que seria mais ou menos a região aqui dessa parte, tá? Então a gente tem essa parte aqui, que é essa região vermelho mais escuro. E aí a gente tem também essa outra parte aqui de cima, que aqui é o que eu costumo dizer que está absurdamente caro para se vender. Se quem vende quer vender caro, absurdamente caro é melhor ainda, não é mesmo? Então, assim que ele identificou a parte de. Se você conseguiu identificar a parte de liquidez, você percebeu que após a onda de impulsão, ele gerou uma liquidez aqui. E antes de tocar os 50% da região de oferta e demanda, ele subiu. É, isso daqui é uma indução, tá? Então ele subiu aqui para capturar essa liquidez, essas ordens pendentes de quem começou a vender e deixou os stops nessa região e nessa região, capturou essa liquidez e veio de fato aqui para onde ele queria vir, né? Que é a parte de demanda. No movimento de alta, a parte de baixo do gráfico são sempre as partes prioritárias que a gente tem que buscar para fazer as nossas operações, né? Só reforçando novamente, eu falo isso em todas as aulas, é muito importante para quem está iniciando começar a operar somente a onda de impulsão. Então, no movimento de alta, a onda de impulsão ela surge na parte de baixo do gráfico, tá? E por que isso? Porque a onda de impulsão ela é muito mais limpa e muito maior, né? Muito mais fácil de você enxergar os pontos de interesse aonde ela pode começar a nascer. As ondas de mitigação, de correção, ela é justamente isso. Ela começa e precisa manipular, gerar pontos de liquidez para conseguir transportar o dinheiro de um lado para o outro. Então aqui ele transporta daqui BL, que é de baixa liquidez, né? Onde aqui no movimento de alta, nesse topo, quem estava comprando já não quer mais comprar porque o preço estava extremamente caro para se comprar. E aí as pessoas, os operadores profissionais, institucionais, eles querem comprar aonde tem alta liquidez, tá? Então é onde tem bastante dinheiro aprisionado, aonde ele vai movimentar e deslocar o preço com força, tá bem? Então é muito importante a gente começar a aprender a identificar esses pontos de liquidez, tanto no movimento corretivo, né, que vai transportar o dinheiro no movimento de alta para a parte de demanda do gráfico, né, para a parte de baixo do gráfico, como também na parte de baixo, né? Então aqui vamos continuar um novo exemplo. Então vamos continuar essa onda de alta aqui, aonde ele novamente inicia-se o movimento corretivo. E aí ele sobe, pode subir. Isso daqui vira uma liquidez, tá? Por quê? Ele sinalizou para os operadores que ele quer continuar o movimento, mas na verdade o que ele vai fazer? A pessoa, os operadores compraram aqui, colocaram o seu stop aqui embaixo, mas antes de subir, ele precisa capturar mais dinheirinho para subir com mais força ainda, acelerar o movimento. E aí ele vem aqui embaixo, captura essa liquidez e sobe, gerando um novo movimento de alta, tá? Então esse daqui é um exemplo também típico aí de movimentação de captura de liquidez num movimento de alta, tá? Então vamos só apagar aqui. A gente transporta para cá de novo
a parte de onde está caro para se vender e aonde está barato para se comprar, só para a gente continuar o nosso estudo aqui. Identificar. Vocês vão visualizar, quando nós formos para o gráfico, que é muito simples você... Isso é uma questão só de treinar o olho, de você achar os pontos de liquidez importantes para você operar, tá? Não tem muito segredo não. A liquidez, na verdade, ela são pontos nas extremidades, né, na parte de baixo e na parte de cima do gráfico. Na parte de baixo do gráfico é o que a gente chama aqui, vou até puxar uma linha, é o que é conhecido no Smart Money Concept como SSL, que é Sell Side Liquidity. O que é o Sell Side Liquidity? São ordens de liquidação de venda, tá? Então eu vou deixar aqui para a gente falar disso. E a gente tem aqui também a parte de cima, que é o BYS, que é o Buy Side Liquidity. E o que é o Buy Side Liquidity? O Buy Side Liquidity são as liquidações de ordens compradoras, né? E o Sell Side Liquidity é a liquidação das ordens vendedoras. Mas o que é isso, André? Parece meio confuso. É muito simples. É igual esse exemplo aqui que eu dei. Então, a gente tem aqui a nossa região, depois de feita um movimento impulsivo. A gente tem a nossa região aqui de oferta e demanda. Vou puxar mais para cá para ficar mais claro aqui a palavra, a escrita. Então, a gente tem aqui a nossa região de oferta e demanda, certo? A gente tem essa região aqui que iniciou uma onda corretiva. E aí, o que acontece? Quando a pessoa começou a vender, que ela entendeu que o movimento está começando a corrigir, o que ela faz? Ela vende e põe a ordem dela aqui no topo. O que o operador institucional faz? Ele quer acelerar o movimento cada vez mais para baixo, ele quer transportar o dinheiro cada vez mais para baixo. E aí, o que ele faz? Ele vai até o topo, manipula e estopa a pessoa que vendeu aqui, né? E joga o preço para baixo. Tem o stop desses vendedores aqui e tem o stop desses compradores, que é o que? São as pessoas que compraram, né, o topo literalmente, e assim que teve o rompimento ele saiu comprando. E aí na verdade ele queria fazer o quê? Ele queria justamente fazer o contrário, ele queria vir para baixo. Então ele veio aqui, buscou a ordem dos compradores ou até mesmo dos vendedores que venderam o topo e deixaram a ordem ali em cima pendurada, né? Deixa a ordem lá apregoada justamente para stop. E aí traz o preço, desloca o preço de forma abrupta para baixo, né? Acelerando esse movimento. Então ele queria pegar essas ordens aqui, que estava no topo, na parte de cima de compra, por isso que chama Buy Side Liquidity, para trazer o preço para baixo e aí aqui sim ele iniciar uma onda de impulsão continuando o movimento. E aproveitando esse mesmo exemplo, olhando aqui na parte de baixo do gráfico, ele pode também vir aqui manipular e buscar essa liquidez aqui, ó, esse ponto, que é o ponto de liquidação de ordem. Por quê? Os operadores de varejo, né, os operadores PF, o que acontece? A maioria deles, quando faz esse rompimento aqui, que eles fazem? Compram. Né? Compram não, vendem, desculpa. Eles vêm aqui e vendem, começa a iniciar o processo de venda. E o operador ele acelera essa venda também, justamente para colocar mais pessoas, gerar mais liquidez. Então colocou as pessoas na venda aqui, ele vai e desloca o preço ao contrário. Tá? Por isso que acontece essa situação que eu comentei com vocês de por que parece que sempre o preço vai lá, busca meu stop e se desloca para o movimento que eu estava pensando, né?
É incrível que isso acontece, mas é justamente por causa disso. Eles ficam manipulando regiões que eles sabem que a maioria das pessoas vão vender, e aí ele faz ao contrário, ele acelera esse movimento de queda para trazer as pessoas para vender mais, para colocar mais dinheiro, e aí ele vai e troca o dinheiro de mão nesse fundo, tá? Então, isso são pontos de liquidez, tá? Que a gente tem aqui nos exemplos. Então, a gente tem pontos de liquidez na região de oferta e também pontos de liquidez na região de demanda, né? Isso pode acontecer e vocês vão ver isso lá no gráfico, tá? Então, de forma bem simples e sucinta, são regiões onde o preço ficou fazendo vários topos de fundos ali bem próximos. Esse é um tipo de piscina de liquidez, né? Isso aconteceu até no pregão do dia de hoje, 4 de 2 de 2025, né? Eu vou mostrar para vocês. Eu até cheguei a fazer essa operação. Ela tá lá no meu Instagram, tá? Eu vou até deixar aqui o meu Instagram para vocês. Quem quiser seguir lá nas redes sociais, tá? Eu sempre posto lá as operações, tem um destaque lá que são os resultados, eu posto as operações que eu faço para vocês verem e eu sempre explico por que eu fiz aquela operação, tá? Então, só recapitulando aqui, continuando, vamos lá para o gráfico agora para a gente observar esses pontos de liquidez. Agora o foco, agora que vocês já entenderam que como funciona a movimentação do preço, como que como que eu identifico as regiões de oferta e demanda e o que é a liquidez e como o operador institucional usa dessa liquidez para acelerar o movimento a favor do que ele quer e contra o que a maioria dos traders de varejo pensam. Agora a gente vai olhar isso no gráfico e procurar só olhar a parte de formações de liquidez, tá? O objetivo aqui é vocês entenderem como essas liquidez são formadas e como você se beneficia delas, tá? Outra coisa, a liquidez pura, a identificação da liquidez pura, somente ela, não vai ajudar nas operações, tá? Tem que olhar todo o contexto. Por exemplo, se eu estou num contexto igual esse daqui, numa movimentação de alta, por que que a gente fez a venda aqui nessa região, né? Justamente porque eu estou numa movimentação de alta, o preço está na parte de cima, gerou um ponto de liquidez, fez um falso rompimento aqui para eliminar as ordens de compra, tá? E jogou o preço para baixo. Então veja quantas variáveis eu utilizei para tomar a decisão de fazer essa operação, né? Então aqui eu usei a variável de entendimento do preço, né? Qual que era a onda que eu estava operando, qual é a tendência macro que eu estava utilizando, aonde formou a piscina de liquidez ou os pontos de liquidez e por que que eu entrei nesse momento, né? Muitos operadores, muitos mesmo, eu cansei de ver isso daqui. E esse tipo de movimento de exemplo que eu estou dando aqui é o que a gente fala que é travar os compradores no topo, né? O que que o preço fez? Gerou a piscina de liquidez aqui, induziu os operadores a comprar. Quando todo mundo começou a comprar porque fez o tal do rompimento do pivô, ele vai lá e mete a martelada para baixo. Pum! Dá uma paulada pá, na cabeça dos compradores, estopa todo mundo e acelera o movimento para baixo, tá? Em linhas gerais, é isso. Então, você tem que usar várias situações de leitura do movimento do preço para interpretar. A liquidez é um ponto muito importante desse operacional, porque ela justamente ajuda a identificar aonde o operador Smart Money, né, que é o operador do dinheiro esperto, vai operar para poder acelerar o movimento a favor. E na maioria das vezes, assim, puta, maioria mesmo das vezes, o que acontece é quando ele vai buscar liquidez, ele acelera e começa todo mundo ir a favor daquele tráfego, né, daquele fluxo que ele está seguindo, e aí ele vai e bate ao contrário. Então, sempre que eu interpreto, faço a leitura da região da movimentação do preço, como foi a estrutura, qual é a tendência que ele está indo, aonde o preço está, em qual parte ele está. Ele está na parte de cima do gráfico numa tendência de alta, então eu sei que eu vou buscar por partes de venda até chegar na região de demanda. E aí eu uso essa informação aqui e bato contra mesmo. Parece, no começo, é até difícil, né?
de você entender, porque você olha, principalmente quando tem barras de força, é muito legal isso, porque você vê aquela barrona de força aqui na região, aonde a perspectiva, a intenção de venda de um operador profissional é realmente fazer a venda, e você vê aquela barra forte de compra, é ela que mostra para mim efetivamente que eu tenho que bater contra o que todo mundo está fazendo, tá? No começo é difícil fazer, mas depois que você começa a entender o movimento do preço, entender como o operador institucional funciona, você consegue ir junto com ele nas operações. Não dá para você ir contra o operador institucional. Ele trabalha com muitos lotes, né? Eles têm algoritmos computacionais, eles têm robôs, enfim, eles têm um monte de tecnologia que a gente não tem. Então, o que a gente tem que fazer? Aprender a fazer a leitura do movimento, da estrutura do preço, entender em qual região do gráfico o preço está no momento, identificar o ponto de liquidez e surfar o movimento junto com eles, né? Por quê? Você tem um baixo risco, né? Eu, por exemplo, no dia de hoje fiz uma operação com risco de 100 pontos para um 1.335 pontos. Então é um trade de 13 para 1, né? Então assim, e super tranquilo, movimento rápido, a leitura simples. A hora que o pregão abriu, eu vou mostrar no gráfico para vocês. A hora que o pregão abriu às 9 da manhã, eu já tinha identificado o ponto de liquidez, tinha identificado aonde o preço estava, na região que ele estava. A hora que ele 9 horas da manhã, eu já bati a venda. Eu bati a venda, segurei e fui levando ele até um ponto de interesse comprador, tá? Então é muito importante você entender todos esses três conjuntos até aqui: estrutura de preço, região de oferta e demanda e pontos de liquidez, tá? Agora a gente vai lá para o gráfico identificar os pontos de liquidez. Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui, vamos identificar o nosso ponto de liquidez. Tá? Esse é o primeiro, é o gráfico do mini índice, tá? 5 minutos. Foi a operação que eu fiz hoje, 4/2/2025. Estou falando a data porque não sei até quando esse vídeo vai ficar no ar disponível. Quando as pessoas estiverem assistindo, pelo menos elas vão conseguir identificar no gráfico aí o movimento, tá? Então o que acontece? Olha aqui uma piscina de liquidez na prática, né? O que é isso? Observem como o preço fez vários topos nessa região. Ó, foram vários e vários topos que ele foi fazendo no pregão do dia 3, no final do dia do pregão do dia 3, ele fez todas essas partes aqui, esses pontos de liquidez, né? Então foram 8 pontos de liquidez. Então aqui ele formou uma piscina, que a gente chama de piscina de liquidez, tá? E aí no pregão do dia de hoje, ele abriu aqui, ó, nesse candle, ó. Observem o horário do candle. Vou colocar aqui. Então, ó, às 9 horas da manhã. Então, às 9 horas da manhã, o preço abriu, capturando toda essa liquidez e jogando para baixo. E por que que o André abriu o pregão vendendo hoje? Justamente porque eu juntei essa informação da formação dessa piscina de liquidez com um ponto de interesse comprador, tá? Num movimento aonde a gente tem a perspectiva, né? Onde a gente tem a perspectiva do preço subir e quebrar a próxima estrutura, tá? Então, ele pode vir aqui e vir aqui. Ele pode fazer vários movimentos ainda, tá? Então, mas ele veio até esse ponto de interesse. Tinha esse ponto de interesse abaixo, tá vendo? Então, a região, ó, oferta e demanda, tá bem? Então aqui, ó, ele formou isso daqui, tinha esse ponto de interesse aqui embaixo e com base nessa leitura, o preço na região de oferta, né? Mais ponto de interesse embaixo, com baixo risco. Olha o tamanho do risco desse trade aqui, ó. Olha o tamanho do risco desse trade. Vamos colocar aqui, eu já abri, foi de 100 pontos.
acima da piscina de liquidez aqui dá 100 pontos, tá? Para, ó, minha operação foi de 1.335 pontos aqui, tá? E por que que o André já não entrou comprado aqui? Não entrei comprado aqui porque eu tenho uma meta, né, de quantidade de pontos. Quando eu bato ela, o próprio aplicativo do Profit ele já me trava já. Então, eu bati a meta, chegou no meu alvo, executou a ordem para eu sair da operação, ele já me bloqueia e aí só no outro dia. Aí eu fico só assistindo. Como isso aconteceu, então eu fiquei só observando o pregão, né, do dia de hoje, depois que eu fiz essa venda, tá? Então, assim, vamos continuar aqui o processo para a gente identificar liquidez. Olha que interessante aqui, ó. Vai bem de acordo com o que eu falei para vocês, né? No exemplo aí que é ilustrativo, né? Então, vamos aqui, ó. Eu gosto de ir no gráfico porque é muito importante. Uma coisa é você ficar desenhando, né? O desenho é muito mais limpo e mais simples de entender, né? Até por isso que eu uso ele. Quando você vai para o gráfico, você consegue visualizar exatamente aquilo que é dado no exemplo, né? E acaba ajudando muito no entendimento. Então, olha aqui, parte de cima do gráfico, tá bem? Então, aqui a gente tem a parte de cima do gráfico. O que que a gente faz na parte de cima do gráfico? Depois que ele iniciou a onda, a gente vende, né? Nessa parte de cima, num movimento de alta, a gente vende. Então, vamos colocar aqui o... Vamos fazer direitinho as marcações. Então, aqui a gente vende, né? O que a gente faz aqui no meio? Falo muito disso na aula de oferta e demanda, aula 2. No meio, a gente não faz nada. E pode acontecer do preço reverter aqui a partir do 50% do movimento? Pode, né? A estrutura anterior aconteceu isso. E se eu ficar fora? Zero de problema. Eu ficar fora e aguardo a formação da próxima estrutura, a próxima oportunidade. O importante é não sair clicando desnecessariamente, né? Então aqui agora a gente vai identificar a região de demanda. Então vamos aqui na região de demanda. A cor que a gente pinta na região de demanda? A demanda a gente pinta de verde. Muito importante a gente utilizar as cores ajudam a gente visualmente a entender, né, a fixar melhor que tipo de coisa a gente vai fazer em cada pedacinho, tá? Então assim, ó, daqui para baixo eu só compro. Aqui eu só compro. E depois que o preço chegou aqui embaixo, né, e voltou para cima, aí eu já não faço mais nada, tá? Porque para mim ele já veio, já capturou o dinheiro que ele quer aqui na parte de baixo, respeitou e agora para mim, na leitura do Smart Money, não é nem só para o André, na leitura da metodologia Smart Money, a movimentação do preço, né? A perspectiva é o preço continuar o seu movimento de alta. Claro, você tem que observar o movimento macro também, tá? Então, aqui, quando ele fez esse ponto, gerou esse ponto de liquidez, olha o que ele fez. Ele foi aprisionando o dinheiro aqui em cima, né? Ó, foi aprisionando, e induziu as pessoas a continuar comprando na parte de cima do gráfico. Então, assim, ó, aqui já estava extremamente caro para comprar. Nessa região já estava extremamente caro para comprar. Nessa parte. Quem compra quer comprar caro? Não, né? Se quem compra quer comprar, não quer comprar caro, não vai ser a gente que vai comprar caro, né? Então, qualquer manipulação, qualquer movimento de força numa região dessa, você bate contra. Tem que justamente contra mesmo, porque ainda mais nessa situação, identificou a liquidez. Olha quantos topos ele fez aqui. Olha quantos topos ele fez aqui. Olha quantos fundos ele fez aqui na parte de cima do gráfico. Ele podia continuar o movimento de alta? Podia. O mercado é líquido, ele faz o que ele quer. Mas quando você observa uma movimentação de preço por um longo período de tempo e você consegue entender que o preço no movimento de alta tem que estar barato para se comprar,
aí você começa a tomar risco com mais segurança, entende? Porque isso daqui, esse tipo de operação, desse tipo de ativo, reforçando, Smart Money Concept serve para todo tipo de ativo de renda variável. Serve para o mercado à vista, você consegue operar qualquer ativo da Bolsa de Valores utilizando esse método, seja para day trade ou para swing trade. Você consegue operar o mercado americano com isso, você consegue operar o mercado de Forex com isso, você consegue operar o mercado de criptomoedas com isso também, tá? Então, assim, o preço se movimenta desse jeito, impulsão e correção. Quando você começa a entender isso, você aprende que esse tipo de ativo que a gente opera é um ativo de alto risco. Então você tem que fazer o quê? Aprender a enxergar a movimentação do preço e aprender a tomar risco controlado, né? Então você tem que saber. Outra parte muito importante de um processo desse é gerenciamento de risco. A gente vai falar mais à frente também, né? Não adianta eu não colocar nenhuma trava na minha conta e eu quebrar a conta. No único dia aqui, dar um overtrade em mim e eu sair fazendo operação igual um louco. Então você tem que usar as travas, que vão bloquear você para evitar você se sabotar. Isso tanto para quando você está perdendo como para quando você está ganhando também é muito importante, tá? Mas se até para outra aula, vamos continuar aqui o processo de identificação de liquidez, tá? Então aqui a gente teve a primeira processo de geração de liquidez. Isso é um ponto também muito interessante de liquidez que acaba caindo no mesmo contexto aí que eu sinalizei para vocês. Ó, veja quantos fundos tem aqui. A liquidez nem sempre é retinha não, tá? Ela também pode ser assim, ó. Ela também pode ser torta, tá? O que é importante é identificar esses pontos, saber em qual região do preço a gente está, identificar e saber, ó, por exemplo, olha aqui que legal, nesse movimento aqui, ó. Olha o que essa liquidez fez. Gerou liquidez aqui para baixo, aqui nessa parte de baixo. Gerou liquidez aqui. O que eu sei que o preço vai fazer? Se ele subir antes dos 50%, o que ele está indicando para mim? Uma possível grande manipulação. Foi exatamente o que ele fez. Liquidez é capturada para acelerar o movimento. O que ele fez? Jogou o preço para cima, formou a liquidez, né? Jogou o preço para cima para induzir as pessoas, colocá-las para comprar sem parar. Aqui devia ter stop do monte de gente que comprou, né? Parou aí o pregão. Quem opera principalmente swing trade, né? Porque aqui a gente tem a lacuna de um dia para o outro, né? Nessa parte aqui. Então, comprou, né? Aqui colocou o stop aqui embaixo, porque falou: o pivô, vai fazer um pivô de alta aqui, ó. Vou comprar e vou deixar meu stop aqui embaixo. Comprou, deixou o stop dele aqui embaixo. O que ele fez? Abriu o pregão induzindo, aí o operador já fala: puta que beleza, ó, vai varar aqui, ó, vai romper esse pivô. Aí ele vem aqui e joga o preço para baixo, captura toda essa liquidez. Tá vendo? Por isso que é muito importante a somatória da avaliação de vários fatores para você poder tomar uma decisão confortável, né? E ter a paciência e a coragem de, quando o preço chegar naquela região, fez a sua leitura, você operar. Aqui poucas pessoas, pouquíssimas pessoas assim que operam, mesmo os que operam Smart Money Concept, conseguiriam realizar uma venda nesse topo aqui, tá? Eu fiz também, essa venda tá no meu Instagram, tá? Na parte de resultados, pode buscar lá que vocês vão achar. Foi do dia, deixa eu ver aqui, foi do dia 29 de janeiro, tá? Foi justamente a leitura de o preço está caro para se vender, o movimento principal é de alta, o institucional quer levar o preço para a região de demanda para continuar o movimento e ele subiu aqui induzindo as pessoas a comprar. Ah, bateu aqui para comprar, tem liquidez aqui, está na região de oferta, onde está caro para vender. Sem ter mitigado aqui, sem ter corrigido até essa parte, eu vendo mesmo. E aí eu vendo, é onde eu falo tchau, obrigado. Quanto eles compram, eu vendo. Tá? Então, esse é um ponto de liquidez. Esse é outro ponto de liquidez. Olha aqui, ó. Veja aqui, ó. A gente tem um, dois, três. Três.
três pontos aqui onde é que o preço foi, parou, foi, parou, foi, parou. E aí, o que, que ele fez? Subiu, fez toda a movimentação e capturou a liquidez dessa parte aqui. Ó. Ele veio capturar essa liquidez aqui, tá? Capturou essa liquidez nesse movimento e continuou a onda impulsiva e fez esse movimento que a gente está vivendo aí agora, né? Que é esse daqui, tá? Então vamos buscar mais liquidez. Olha, perceberam quanta liquidez, né? Ah, isso daqui também. Deixa eu apagar aqui. Esse daqui também é um outro ponto de liquidez. Isso aqui é uma liquidez que muito bacana, tá? Deixa eu colocar ela para esse lado aqui, ó. Direita abaixo. E aqui nós temos uma outra coisa que eu quero falar para vocês também. A formação do que a gente chama de equal highs, tá? O mais ou popularmente conhecido aí no mercado como topo duplo. Topo duplo. Topo duplo também é ponto de liquidez, tá? Topo duplo, fundo duplo são pontos de liquidez aonde o mercado vai voltar em determinado momento para testar isso, tá? Eu já vou mostrar para você aqui, eu vou provar para você como ele fez isso daqui, ó. Vamos só identificar aqui, ó, esse topo. Galera, eu sou muito visual, então eu, eu pinto tudo mesmo, tá? Porque é isso que me ajuda a fazer as leituras e eu recomendo a vocês que façam isso. Ó, então a gente tem aqui, ó, um topo, dois topos. Então isso é topo duplo. O preço fez o que nesse movimento? Ele vem, ele sempre, dificilmente, quando ele tem a formação desse tipo de estrutura, equal highs ou equal lows, topo duplo ou fundo duplo, dificilmente, muito difícil, o preço não retornar lá para testar e capturar essa liquidez aqui desse ponto, tá? Olha o que aconteceu aqui. Ele fez a formação desse topo duplo, desse equal highs, tá? E aí ele veio aqui 2 dias depois para buscar essa liquidez, né? Então ele veio aqui, ó, buscou essa liquidez e induziu as pessoas a vender, ó, entregou 700 pontos aqui, gerou, colocou o pessoal na venda e virou para cima. Então é isso que eu falo. Enquanto os operadores convencionais estão pensando nessa região aqui, por exemplo, vou vender porque agora isso aqui virou uma resistência. Não, não é assim não, meu amigo. Quando você olha toda a estrutura completa, faz análise da movimentação do preço completa, por exemplo, depois que ele já passou dos 50%, se ele voltar aqui, não tem mais venda, galera. Já era, não tem mais venda. Espera formar a próxima estrutura para você poder fazer a leitura. Vai operar outro ativo, fica quieto, observa o preço, estuda, vai fazer qualquer outro tipo de coisa para evitar fazer bobagem, tá? Por isso que é importante capturar. O pessoal fala, gerou aqui. Isso é muito engraçado, porque acontece muito, né? Eu já operei outros métodos, já utilizei média móvel, já utilizei Fibonacci, eu abandonei porque para mim eu não tive resultado com isso igual eu tenho com Smart Money Concept, tá? Então aqui, nessa parte aqui, o que, que o pessoal faz? Ó, topo duplo, é venda direto, meu amigo. Ó, fez um topo duplo aqui, indicou que o preço acabou a força do preço e vai iniciar uma correção gigante. O mercado tá virando. Ó o que aconteceu. Ó, né? Ele fez o topo duplo, colocou as pessoas na venda aqui e ó, virou para cima. Olha o tamanho da pancada. Vamos medir aqui. Vamos medir aqui, ó. Olha o tamanho da pancada. Isso foi praticamente num dia. Ó, aqui tem um gap, né? Que finalizou aqui, né, num dia e já abriu no outro. Mas vamos medir a onda inteira. Olha aqui, ó. Em apenas 2 dias, 4.000 pontos. Bastante, né? Para leitura tradicional, que diz que nessas regiões, quando faz a formação dessa figura gráfica aqui de topo duplo,
o preço vai cair igual um desvairado para baixo. Não é bem assim, né? Justamente, o operador institucional ele vai operando, criando estruturas, essas figuras gráficas que o pessoal do varejo está acostumado a utilizar para justamente induzir as pessoas, né? Então ele veio aqui bonitinho, ele veio, gerou o topo duplo, deu a continuidade, fez um pullback aqui eu tenho certeza que um monte de gente vendeu, entendeu? Sem ter essa noção de entendimento do movimento, é isso que acontece. Toma ferro, né? Então aqui, vamos continuar. Mais um ponto de liquidez. Olha, esse ponto de liquidez aqui foi excelente. Excelente. Então a gente tem aqui, né, novamente, uma onda impulsiva, né? Vamos medir aqui com a ferramenta de oferta e demanda, ó. Ó, essa é a onda que quebrou essa estrutura. Olha a liquidez que gerou aqui, ó. Olha o que aconteceu. Esse é bem bacana, gente, esse exemplo. Aqui a gente tem vários exemplos de liquidez aqui. Tem esse daqui, ó. Então, ó, fundo, 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 tá? E aí, tudo no ponto de equilíbrio, né? Aqui que estava acontecendo, aqui o preço está equilibrado, né? Tem uma indecisão. Estão aguardando alguma coisa para fazer um deslocamento muito grande. Se eu estou vendo que a tendência é de alta, ele abre com gap de baixa na região de demanda. Olha outro ponto aqui, ó, interessantíssimo de liquidez. Ó. Essa é a liquidez baseada em manipulação de fundo. Ó, olha aqui, ó, que interessante. Ó. Olha aqui, esse tipo de trade são os que eu adoro. Maravilhoso. Olha o tamanho desse risco. Olha aqui, ó. Se eu pegar porque manipulou o fundo, esse daqui seria é, a captura de liquidez baseada em Sell Side Liquidity, o SSL, tá? Que é a liquidação das ordens de venda. Então ele abriu aqui, ó, que beleza. Ah, o mercado tá em baixa, ó. Rompeu o caixote para baixo, abriu em baixa, já vou aqui, ó. Olha o que aconteceu. Com apenas 100 pontos de risco, se você consegue interpretar a leitura do movimento completo, nesse caso aqui, esse que nós estamos vendo agora, ó, toda essa região, olha que beleza. Então vamos fazer a caixinha aqui igual a gente fez no outro. Ó. Olha que bacana. Vou pôr aqui. Ó. Vou pintar de vermelhinho. Então, gerou aqui a nossa região de oferta, onde é caro para se vender. Estamos numa movimentação de alta. Aqui nós temos a nossa movimentação de nossa região de demanda, aonde está extremamente barato para se comprar. Nós temos aqui, ó, barato para comprar. E vou continuar o exemplo aqui, ó, que esse também é muito importante, ó. Essa estrutura aqui foi excelente. Eu gosto de mostrar na prática, galera, para vocês verem na prática mesmo. Ó, região do meio. 50% equilíbrio. O que a gente faz em equilíbrio? Nada, só assiste. Isso daqui foi um pregão do dia 24, dia 24. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma máquina. Opa, tá fora da tela aí. Isso aqui é uma máquina de moer dinheiro. Tá vendo? Então a gente tá olhando essa última estrutura. Deixa eu puxar aqui para baixo. Tá olhando essa estrutura aqui. Olha a máquina de moer dinheiro. Aqui no dia 24/1/2025, o preço estava na região de equilíbrio. Então tinha uma indefinição. Se opera aqui, se operar aqui, é para moer dinheiro. Isso aqui eles têm a maquininha de moer dinheiro. O cara fica assim, ó, coloca a pessoa na compra, coloca a pessoa na venda, coloca a pessoa na compra, coloca a pessoa na venda, coloca na compra. E aqui arregaça. Aqui é dia que nego quebra a conta mesmo, tá? E aí no dia 25, deixa eu ver aqui, opa, não, aí foi dia 27. No dia 27 ele abriu aqui, capturando esse fundinho, olha o tamanho do movimento que deu esse dia. Qual é a perspectiva do preço? Quebrar essa próxima estrutura aqui. Deixa eu tirar
ferramenta para mim desconto aqui. É aqui, ó, era quebrar essa próxima estrutura de continuidade. Então ele veio até a região aqui de demanda, né, onde estava extremamente barato comprar, fez a compra e subiu. Olha quantos pontos ele subiu no único pregão. 3.460 pontos. Bastante, né? Se você consegue fazer a leitura do Smart Money certinho, identificar os pontos de liquidez, você consegue ter movimentos muito grandes, muito grandes. Por isso que aí está um dos motivos que eu sou uma pessoa que gosta de segurar trade. Por quê? Porque eu leio o movimento inteiro da estrutura, né? Eu leio o movimento inteiro da estrutura. Eu não fico vendo só um pedacinho, eu olho ele inteiro, né? E aí, com base nisso, eu seguro minimamente 1.000 pontos. Né? A pessoa, tem gente que falava assim, né? Eu operava com algumas pessoas que falavam assim: ah, mas putz, o trade só quer fazer 1.000 pontos. Não é que eu só quero fazer 1.000 pontos. Eu observo a região, entro no preço num ponto que eu sei que minimamente ele vai andar 1.000, né? Mas lá, de novo, na parte de resultados lá do meu Instagram, tem lá operações de 2.200 pontos, tem operações de 1.800 pontos, tem operações de 1.500 pontos. Por quê? Porque eu sou louco de ficar segurando? Não, porque eu estou vendo o potencial do trade. Se você consegue fazer um plano de trade que você consegue observar o movimento do preço, ver o potencial do tamanho dele, para que eu vou sair dele antes? Sendo que eu estou vendo que a perspectiva do preço é entregar uma movimentação maior, né? E aí o que eu tenho dentro do meu plano de trade passou de 1.000 pontos, né? Ou eu deixo a ordem apregoada para eu sair da operação com 1.000 pontos, ou eu simplesmente chega no 1.000 pontos, eu deixo o preço se movimentar lá, se eu vejo que ele tem potencial para andar mais, tá? Como aconteceu no dia de hoje, por exemplo. Depois que ele anda 300 pontos, 200 pontos, aí eu já movo meu stop gain para 1.000 pontos. Então, minimamente eu vou ganhar 1.000 pontos, né? Então, por isso da importância de você aprender a fazer as leituras de, de movimentação do preço, entender aonde é para você vender, entender aonde é para você comprar, entender quais são os principais pontos onde o operador institucional pode manipular. Liquidez é manipulação, ele precisa da liquidez para poder gerar dinheirinho e se movimentar. O mercado só anda se tiver liquidez. Não adianta o operador institucional ter todo o dinheiro do mundo a favor dele e ele só comprar se não tiver gente vendendo, ou ele só vender se não tiver gente comprando. Então o mercado é formado por compradores e vendedores. E esses compradores e vendedores geram a liquidez. Tá? Então essa liquidez é o que faz movimentar o preço. O operador institucional, bancos, fundos de investimentos, grandes investidores, tem muito capital para movimentar o preço. Como que você vai contra uma pessoa dessa? Não vai. Então você tem que se movimentar a favor da direção deles, né? Como que você faz isso? Justamente aprendendo a fazer análise de movimentação de preço e tomar risco em determinadas regiões, tá? Vamos continuar aqui que deve ter mais pontinhos aqui de liquidez. Vamos ver. Aqui, ó. Esse ponto é um ponto muito bacana de captura de liquidez, tá? Isso aqui é um fundo gigante, de uma movimentação grande aqui, que inclusive eu trabalhei com vocês em outras aulas, tá? Então, opa, observem aqui, ó, quanto de fundo veio fazendo, né? Olha só, quanto de fundo veio fazendo. E aqui, ó, vou esticar essa linha aqui, para vocês entenderem, ó. O que o preço fez aqui? Lembra da história do buy side liquidity, a parte de cima, liquidação das ordens compradoras, a parte de cima, e do sell side liquidação das ordens de vendas na parte de baixo? O que aconteceu nesse movimento aqui? Liquidez, olha que bacana. Então, ó, ele fez aqui o que a gente chama de reversão do movimento, né? Então a gente estava vindo numa tendência de baixa. Ele reverteu o movimento depois que ele ganhou aqui, fechou com força para a parte de cima dessa região. Quando ele fechou, ele indicou uma possível mudança da característica do preço. E aí o que ele fez? Gerou liquidez aqui embaixo. Quando chega numa região de movimentação de preço, num fundo muito grande, ele vai
o operador vai manipular o máximo que ele conseguir para ficar capturando dinheiro para, pum, jogar o preço para cima de novo, tá? Nesse movimento. Então, toda essa parte aqui é uma movimentação grande de baixa, o fundo é uma movimentação de baixa, onde o mercado está fazendo um shift mesmo, está trocando de tendência de baixa para alta. E aí, aqui ele fez uma varredura de liquidez, né? Ele fez o que a gente chama de sweep. Então ele fez uma varredura de liquidez nesse fundo. O que ele fez aqui? Colocou os operadores para venda, porque ó, ele vem vindo de uma queda, né? Aqui, ó, desde aqui dessa parte, ó. Ele vem vindo de uma queda. Para mim, a hora que quebrou isso aqui já validou compra no fundo, né? Mas para os operadores tradicionais de varejo, ele vem vindo numa queda, ó, uma construção, vem vindo, ó, puta, já caiu 3.000 pontos quase, ó, caiu 3.000 pontos, agora vai começar a comprar, induziu, jogou para baixo, gerou liquidez aqui para baixo, caiu quase 4.000 pontos, começou a perder esse fundo aqui, ó, sabe o que o operador de varejo faz? O que ele faz? Ele vende aqui a hora que rompeu, a hora que romper ele vende, essa operação também peguei, ela tá no meu Instagram, tá? Peguei e levei acho que 1.000 pontos, 1.200 pontos, alguma coisa assim, acho que foi 1.000 pontos isso daqui. É, colocou na venda. Quando chegou na venda, aqui, colocou as pessoas na venda, o mercado simplesmente, isso acontece muito, ele inverte, ele troca o dinheiro de mão, né? Ele simplesmente troca o dinheiro de mão, tira da venda e põe na compra. E, de fato, ele acelera muito o movimento, tá? Então, ele vem capturar sempre esses pontos de liquidez. Isso é liquidez, isso é liquidez, tá? Então, a gente tem aqui, ó, vários exemplos de liquidez sendo aplicados no gráfico, mostrando para vocês. Eu vou colocar no gráfico de 240 minutos para a gente olhar essa parte aí que ele fez a troca de mão. Olha que interessante isso daqui. Olha aqui. Olha onde esse candle abriu, tá? Quando a gente olha a abertura dele, ó. Ó, olha a abertura. Ele abriu no 120.230. 120.230. Ele abriu aqui, ó, nessa parte. Induziu as pessoas para comprar, jogou para baixo. Aí ele jogou para baixo, ó, olha o tanto que ele jogou para baixo. Jogou para baixo, jogou para baixo, jogou 1.200 pontos praticamente, ó, para baixo. Rompeu aqui, o que teve de gente vendendo aqui, aqui foi onde eu bati compra, ó. Tá vendo? Por quê? Eu já tava vendo, já tinha validado para mim aqui, ó. Fez a mudança da característica aqui, validou o fundo. Validou o fundo numa grande tendência macro, ele vai manipular o fundo. Eu espero ele manipular o fundo, a hora que ele manipular o fundo eu entro, tá? Eu vou ensinar depois na aula de pontos de interesse como que você identifica pontos de interesse abaixo desse tipo de movimento, tá? Que dá para você deixar a ordem apregoada lá com stops com um risco bem baixinho, deixar só pegar sua ordem e surfar todo o movimento. Depois que ele fez esse movimento aqui, ó, que é o que a gente chama de varredura de liquidez, o sweep, olha o tanto que ele andou. Olha o tanto que ele andou. Então ele andou muito, com muita força. Tá vendo? Olha aqui, ó, onda impulsiva. Aqui já mostra para mim que de fato ele reverteu a tendência de baixa para alta, né? Isso aqui também pode ser uma onda de mitigação, tá? Mas ele está com bastante força. Ó. Perceba que o movimento principal, né, o movimento forte é sempre comprador. Ó. É sempre comprador o movimento forte, tá vendo? Ó, movimento forte, corrigiu. Movimento forte, corrigiu. Movimento forte, corrigiu. Movimento forte, corrigiu. Então a gente está aqui, ó, nesse estágio hoje, né? Então aqui, ó. Será que o preço vai pegar aqui e vai subir? É uma questão de tomada de risco, né? Leitura do movimento e tomada de risco, tá? Então, vou baixar o time frame aqui, vamos para uns 60 minutos agora. Vamos continuar a nossa análise aqui de pontos de liquidez, tá? Olha aqui, ó, esse outro ponto de liquidez, muito massa. Olha aqui, ó. Então, aqui ele gerou uma piscina de liquidez em cima e uma piscina de liquidez embaixo. Ah, mas como que eu vou saber se é para eu comprar ou se é para eu vender? Não tem como você saber, né? Esse trade eu também fiz, tá? Tá lá no meu Instagram, ele tá nos 60 minutos na parte de resultados. Pode dar uma olhada lá.
eu peguei essa operação aqui e levei 1.000 pontos, que era mais ou menos essa amplitude aqui, ó. Quando ele manipulou esse fundo aqui de novo, eu fiz a compra e levei 1.000 pontos. Acho que foi até esse dia aqui, ó. Tá? E levei 1.000 pontos. Como que a gente sabe? Simplesmente, ó, aqui eu não vendo uma estrutura de... Opa, tá dando para vocês verem aqui completo. Eu não tô vindo numa estrutura de baixa. Tô vindo aqui, ó, uma estrutura de baixa, ó. Claríssimo, ó. Olha aqui, ó. Veio, quebrou. Opa, quebrou aqui a onda, né? A onda impulsiva, quebrou nova estrutura de baixa, valida a parte de cima. Aí ele ficou aprisionando aqui o preço, né? Ficou aprisionando o preço. Depois que eu comprei nessa região aqui, ó, eu até tomei stop também. Tá lá no Instagram, nessa base, tá? Quando ele jogou aqui, eu também vendi, porque para mim ele estava formando uma outra estrutura de baixa, tá? E aí, o que ele fez? Ó, induziu, inclusive eu, a vender aqui nessa região, subiu, encontrou um ponto de interesse e continuou a sua trajetória de queda, sua trajetória principal de queda, tá? Então, olha o que ele fez aqui, ó. Capturou liquidez embaixo várias vezes, ó. Capturou liquidez aqui, capturou liquidez aqui, capturou liquidez aqui, capturou liquidez aqui, capturou liquidez aqui. G induziu os operadores a realizarem vendas nessa parte, subiu até a região aonde estava extremamente caro para vender, né? Aqui, ó. Onde estava extremamente caro para vender. Depois de capturar essa liquidez, acelerou o movimento, trouxe para cá e jogou para baixo de novo, tá? Então é sempre a mesma coisa, o preço sempre se movimenta da mesma forma e ele sempre manipula regiões de liquidez, tá? Regiões de liquidez são sempre manipuladas, tá? Outra região de liquidez manipulada, essa daqui, ó. Olha essa liquidez aqui, ó. Olha que legal. Tenho vários topos aqui, ó. Isso que eu estou nos 60 minutos. Se eu jogar isso aqui em 5 minutos, 15 minutos, é muito mais, né? E aí ele mostra aqui pra gente, ó, liquidez. O que que ele fez? Induziu, ó, galera, vai formar um pivô de alta, formou um pivôzão. Vou comprar aqui, ó. Toma. Aqui eu vou continuar comprando. Toma. Já mandou logo de cara para baixo, assim, ó, no mesmo pregão, 2.000 pontos. No que ele colocou para cima, ele jogou para baixo, tá? Por quê? É a leitura da estrutura de movimento, gente. É sempre assim. Numa tendência de baixa, você tem que buscar o quadradão vermelho, lá na parte de cima, na região de oferta, lá onde é que estão os melhores trades, tá? E aí eu já estou começando a mostrar para vocês quais são as principais partes que você pode começar a buscar por pontos de vendas, né? Então, ensinei sobre estrutura, ensinei sobre regiões de oferta e demanda, ensinei hoje sobre liquidez e agora o próximo passo, a próxima aula vai ser sobre pontos de interesse, tá? Então, observem aqui a liquidez, ó, liquidez. Vamos continuar aqui. Tem mais pontinho de liquidez aqui também, bem interessante. Ó. Vamos procurar liquidez, ó, liquidez aqui. Aqui a gente tem liquidez também. Tem uma aqui que eu quero mostrar que foi perfeita. Eu já vou logo para ela. Essa daqui foi perfeita. Foi uma que eu fiz 1.810 pontos. Ele também está lá no meu Instagram, na parte de resultados, tá? Podem checar lá que os trades ficam lá. Justamente isso, ó. Manipulação, liquidez. Manipulou. Eu tinha uma estrutura aqui de oferta e demanda. O preço subiu, ficou induzindo, gerando uma piscina de liquidez. E aí simplesmente ele subiu aqui, ó, rompendo, fingindo que ia romper esse ponto aqui, né? Esse pivô de alta e deu uma cacetada para baixo, tá? Então, esse é um ponto de liquidez muito importante.
Então é assim, pessoal, em movimentos de baixa, procurem pontos de liquidez na parte de cima, para você surfar a onda impulsiva. Em movimentos de alta, busque por pontos de liquidez na parte de baixo do gráfico, prioritariamente para você surfar ondas impulsivas. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula bem prática, tá? Eu começo aí fazendo uma teoria explicando um pouco sobre o tema, faço uma ilustração e gosto de vir para o gráfico, para vocês verem que realmente tudo que eu estou mostrando, tudo que eu estou me propondo a ensinar para vocês do operacional que eu utilizo, de fato ele acontece no gráfico, né? O que a gente tem que fazer é realmente treinar o olho, enxergar os movimentos, estudar é muito importante, né? Se você chegou até o final desse vídeo aqui, parabéns para você. Você é um guerreiro que realmente está buscando conhecimento para iniciar o seu processo aí para viver de mercado ou até mesmo aprimorar os seus conhecimentos, tá? Eu estou vindo de um nível básico, isso serve para tanto para as pessoas que querem iniciar nesse processo de formação de trader utilizando metodologia SMC para mercados de renda variável, tá bem? É isso, até a próxima aula. Um abraço.